Fala fiel, bora atualizar tudo sobre o Corinthians porque o noticiário tá quente e cheio de reviravoltas. O Timão se prepara para voltar ao Campeonato Brasileiro e nesse meio tempo muita coisa aconteceu nos bastidores. Reestreia se aproximando, intertemporada rolando firme, nomes sendo discutidos, chegadas, saídas e aquele clima de reformulação batendo a porta do clube. E para começar vamos falar logo de uma notícia que anima o torcedor: Yuri Alberto tá voltando. A recuperação do atacante foi surpreendente e ele tá adiantando seu retorno de forma impressionante. A expectativa inicial era que ele voltasse entre agosto e setembro, já que sofreu uma lesão na coluna que costuma ter um tempo de recuperação de até 6 meses. Mas o cara tá há apenas 40 dias parado e já iniciou a transição no campo, ainda sem treinar com os companheiros, mas com atividades físicas sendo realizadas com acompanhamento profissional. E detalhe, nas férias ele não largou o foco, seguiu a cartilha de treinos, viajou com um fisioterapeuta, tudo para voltar o quanto antes. Isso mostra o quanto o Yuri é diferenciado em termos de profissionalismo. Mesmo que ele ainda não esteja 100% pronto para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Brasileirão, há boas chances de que ganhe minutos em breve. Talvez não nesse domingo, mas quem sabe na sequência dos jogos. O foco principal parece ser o confronto pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, e para esse duelo ele está sendo preparado com mais atenção. Então é só questão de tempo para ver o camisa 9 de volta ao campo, e isso é um reforço gigante para o ataque corintiano. Enquanto isso, uma outra história movimentou os bastidores: a negociação frustrada com o atacante Biel do Sporting de Lisboa. O Corinthians chegou a sondar o jogador, mas a pedida dos portugueses foi de 7 milhões de euros, o que assustou até a imprensa lusitana. A verdade é que com os números recentes do Biel fica difícil entender esse valor. O atleta teve passagem pelo Grêmio, pelo Fluminense e mais recentemente pelo Bahia, onde até viveu seu melhor momento, mas nada que justificasse esse tipo de investimento. Felizmente o Corinthians recuou da ideia. E quando a gente olha o elenco atual, a necessidade é clara: o clube busca um jogador de velocidade pelas pontas, alguém que possa fazer parte do trio ofensivo ao lado de Garro e Yuri Alberto, ou até mesmo substituir peças que vêm oscilando como Thales Magno ou Romero. Mas esse reforço precisa ser melhor do que os nomes que já estão por aqui. O Biel não encaixa nesse perfil, então a decisão de interromper as negociações foi, na minha visão, muito acertada. A boa notícia é que o clube segue de olho no mercado e, mesmo com as dificuldades financeiras, o departamento de futebol comandado pelo Fabinho Soldado já mostrou competência em outras oportunidades. Foi ele quem trouxe nomes como Garro, Memphis, Carrillo, Hugo Souza e outros que, mesmo com limitações de orçamento, conseguiram agregar ao elenco. E é nisso que a torcida precisa confiar: num olhar técnico mais apurado que consiga encontrar boas oportunidades sem precisar gastar rios de dinheiro. Com a janela de transferências prestes a abrir agora no dia 10 de julho, o momento é de articulação. Os registros de atletas podem ser feitos até o dia 2 de setembro, mas com o calendário cheio incluindo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Corinthians não pode esperar até o fim da janela para agir. As movimentações precisam acontecer agora. E parte dessas movimentações passa também por uma readequação na folha salarial. A saída de jogadores como Igor Coronado e Alex Santana, além da possível liberação de Diego Palacios, estão abrindo espaço no orçamento. Mesmo que pareça pouco diante da folha milionária do clube, economias pontuais podem permitir a chegada de 1 ou 2 reforços. Só o salário do Coronado, por exemplo, gerava um impacto considerável. Claro, ainda existem valores a serem pagos ao jogador, mas o acordo de rescisão foi visto como positivo por todos os lados. O Coronado, inclusive, já foi anunciado de volta ao futebol árabe. Ele abriu mão de boa parte do que tinha direito a receber e sua saída foi tratada com muito profissionalismo. Mesmo que ele não tenha rendido o esperado dentro de campo, sempre manteve uma postura exemplar fora dele. Lesões atrapalharam bastante, o fato de ter chegado com a expectativa inflada pelo valor de seu salário também não ajudou. O próprio técnico Emiliano Dias admitiu que a comissão técnica se culpa por não ter encontrado a melhor forma de utilizar o jogador. Mas a verdade é que ele não conseguiu render com nenhum treinador desde que chegou. E quando não rola com nenhum, fica difícil continuar insistindo. Alguns lampejos de qualidade técnica até apareceram, principalmente com finalizações de fora da área e passes em profundidade, mas nunca teve uma sequência consistente. Então foi melhor assim. Tanto para o clube, que libera espaço, quanto para o jogador, que pode buscar novos ares.
Já o Alex Santana foi emprestado ao Grêmio e isso também representa mais uma economia. Aliás, se ele conseguir manter uma sequência física, pode ser um bom reforço por lá. No Corinthians ele mostrou que tem mais qualidade do que outros jogadores que permaneceram. Mas com elenco cheio e necessidade de vender era uma saída quase inevitável. E por falar em venda, o clube precisa arrecadar mais de 120 milhões de reais com transferências ainda este ano. Um valor altíssimo que vai exigir decisões difíceis. Jogadores como Bidon e Félix Torres são os principais nomes cotados para sair. O Bidon inclusive já foi alvo de propostas e caso chegue alguma oferta entre 18 e 20 milhões de euros dificilmente será mantido. O presidente do clube até tentou segurar, fez declarações públicas pedindo calma com o garoto, mas a situação financeira pode falar mais alto. No caso do Félix Torres, o valor que se espera é suficiente pelo menos para recuperar o investimento feito. Ele custou cerca de 4 milhões de dólares, então se chegar algo na casa dos 6 milhões já seria considerado viável. Além disso, há a questão do Memphis, que também pode mexer bastante com o planejamento do clube. Ele chegou a atrasar sua reapresentação por conta de valores atrasados que o clube devia, mas depois que parte do pagamento foi feito se reapresentou normalmente. A relação dele com o clube parece ser muito boa, está adaptado, quer ficar. Mas claro, se surgir uma proposta da Europa o cenário muda. A multa rescisória para fora do país é de 10 milhões de euros e metade desse valor fica com ele. Não é algo tão alto para clubes europeus, mesmo para um jogador que já passou dos 30 anos. Então, se o Memphis receber uma oferta que o agrade e o Corinthians enxergar ali a chance de aliviar a folha e evitar novas dívidas, a negociação pode acontecer. E é aí que entra a discussão sobre custo-benefício. Muita gente questiona se ele vale o quanto custa. Mas é inegável que sua chegada mudou o patamar do time. Foi um dos responsáveis pela arrancada final do ano passado que tirou o time do risco de rebaixamento, e neste ano sua importância nas finais do Campeonato Paulista foi enorme. Contra o Palmeiras, nos 2 jogos da decisão, ele foi decisivo. Deu assistência no primeiro, fez jogada genial no segundo e ainda marcou o nome na história com aquela tatuagem da bola subindo no gol. Isso é simbólico demais para um clube como o Corinthians, que valoriza entrega, raça e identificação. Então, por mais que pese no bolso, Memphis é um cara que entrega muito em campo e fora dele. Outro nome que voltou à tona e movimentou os bastidores foi Tite. O ex-treinador do Corinthians, multicampeão e ídolo da torcida, esteve presente na festa comemorativa da Libertadores de 2012 e nas entrevistas que deu por lá deixou no ar uma saudade do clube. Chegou a dizer que deu aquele gostinho de quero mais, e isso acendeu uma luz no Parque São Jorge. Muita gente que trabalha no clube entendeu essa fala como um desejo dele de quem sabe voltar no futuro. Não para agora, até porque Dorival Júnior está no comando e não tem nenhuma pressão no momento. Mas ficou claro que se o cargo vagar, em algum momento o nome do Tite volta com força. Tem até boato rolando nos bastidores sobre uma possível recusa anterior dele ao Corinthians por conta da diretoria, mais especificamente por não querer trabalhar com Augusto Melo. Há quem diga que esse foi o verdadeiro motivo da sua recusa recente, além, claro, das questões de saúde e descanso que ele mesmo alegou. Mas o fato é que o nome dele é forte e sempre será lembrado, especialmente após declarações tão carinhosas com o clube. Ele falou sobre carinho, acolhimento e respeito que sente no Corinthians, e isso pega fundo no coração do torcedor. E não tem jeito, se o Dorival eventualmente sair, Tite volta a ser opção imediata. Não porque ele esteja fazendo campanha por isso, mas porque o sentimento ficou no ar. E a torcida, boa parte dela, toparia o retorno com certeza. Ainda tem aqueles que acham que ele está defasado, que sua passagem no Flamengo não foi boa, mas o peso da história no Corinthians é diferente. Tite tem moral demais com a fiel. E já que estamos falando de bastidores, o clima político no clube também está começando a esquentar. O nome de Roque Cittadini voltou a ser citado nos corredores do poder, agora aliado a Andrés Sanches, o que levanta questionamentos e até preocupação de alguns torcedores. A possibilidade de uma chapa com Cittadini e Andrés por trás reacende debates sobre gestão passada, erros, acertos e o futuro do clube. É aquele momento de pré-eleição que começa a movimentar tudo nos bastidores, mesmo que ainda esteja distante. E tudo isso influencia diretamente o futebol, porque o clima político interfere nas decisões, nos investimentos, nas contratações e até no ambiente interno.
Então o momento é de atenção redobrada para quem acompanha o Corinthians de perto. Dentro de campo, o time tenta retomar a boa fase com reforços e retornos importantes. Fora dele, a diretoria trabalha para equilibrar as finanças e preparar o clube para uma janela de transferências que promete ser intensa. Tem muita coisa para acontecer nos próximos dias e a expectativa é que o torcedor tenha novidades importantes. Seja com a volta do Yuri, com possíveis reforços, vendas inevitáveis ou até com a movimentação política que começa a tomar corpo. O Corinthians segue sendo esse furacão de emoções, sempre com algo novo acontecendo, sempre com a fiel atenta a cada passo. E a gente vai seguir de olho, trazendo tudo o que rola nos bastidores e dentro das quatro linhas. E enquanto tudo isso acontece, a torcida segue naquela ansiedade típica, querendo saber quem chega, quem sai, quem pode fazer a diferença. Porque a verdade é uma só: o Corinthians precisa melhorar e rápido. A temporada ainda reserva muita coisa importante e o clube não pode se dar ao luxo de errar em reforços. As escolhas agora são decisivas, principalmente porque a margem de erro financeira é mínima. A torcida, claro, quer nomes de peso, jogadores que cheguem para resolver, mas a realidade é dura. O cenário atual obriga a diretoria a ser criativa, a procurar boas oportunidades, jogadores com potencial de crescimento ou atletas que por algum motivo estejam em baixa e possam render em um ambiente como o do Corinthians. E isso não é novidade no clube. O próprio Garro, por exemplo, chegou com desconfiança e hoje é tratado como um dos principais meias do país. O Memphis, criticado no começo pelo salário alto, conquistou a torcida pela bola jogada. É isso que precisa acontecer com os próximos reforços. Chegar, vestir a camisa e mostrar em campo por que foram contratados. Porque o Corinthians não pode mais perder tempo com apostas erradas, com jogadores que não agregam, que não têm perfil de clube grande. Isso precisa mudar. E a diretoria parece entender isso, tanto que já trabalha para antecipar movimentações de mercado e buscar nomes que realmente possam fazer diferença. Mas enquanto o mercado não esquenta de vez, é com o que tem no elenco que o técnico Dorival Júnior vai precisar trabalhar. E aí entra um ponto importante: a pressão. Porque, goste ou não, o nome do Tite ficou ali pairando no ar. Aquela entrevista dele reacendeu o desejo da torcida, e mesmo que não exista nenhuma movimentação oficial, o fantasma de um ídolo como ele sempre aparece quando os resultados não vêm. Por isso Dorival vai ter que mostrar serviço, colocar o time para jogar bem, conquistar resultados. Caso contrário, a pressão por uma troca pode crescer. E a sombra do Tite nesse cenário é gigante. Não só pelos títulos conquistados, mas pelo carisma, pela identificação com o clube, pela forma como fala do Corinthians. Tudo isso pesa demais. Então o Dorival sabe que precisa mostrar trabalho desde já. E ele tem elenco para isso. Com o retorno do Yuri, com Garro em boa fase, com o Memphis jogando fino, dá para montar um time competitivo. Mas é preciso organização, padrão de jogo e principalmente vitórias. O torcedor corintiano é exigente e não vai se contentar com meio de tabela. Quer mais, quer brigar por título, por vaga em Libertadores, por protagonismo. E essa expectativa também passa por quem comanda o clube. O presidente Augusto Melo tem muitos desafios pela frente. Além da crise financeira, precisa lidar com um ambiente político cada vez mais turbulento. A possível aproximação de Roque Cittadini com Andrés Sanches reacende velhos fantasmas e cria dúvidas na cabeça da fiel. Afinal, o torcedor quer saber: vai ser mais do mesmo ou vamos caminhar para algo novo, mais transparente, mais comprometido com o futebol? Essas respostas ainda vão demorar, mas o termômetro já começou a esquentar. E isso inevitavelmente afeta o ambiente no clube. Até porque tudo no Corinthians vira notícia, vira pauta, vira debate. E é assim que tem que ser, porque é um clube gigantesco, com uma torcida imensa e apaixonada, que cobra, que apoia, que vive intensamente cada jogo, cada contratação, cada declaração. E quando o time entra em campo, não é só futebol. É emoção, é raça, é história sendo escrita. Por isso cada decisão, cada nome especulado, cada jogador vendido ou contratado precisa ser pensado com muito cuidado. Não dá mais para errar. E o torcedor também precisa entender o contexto. Não adianta cobrar reforço de peso se o clube não tem como bancar. A fase é de reconstrução, de ajustes. E dentro desse cenário, o trabalho do Fabinho Soldado pode ser o diferencial. Porque já mostrou que mesmo com pouco consegue trazer peças que entregam. Então agora é confiar, dar respaldo e torcer para que os próximos nomes que cheguem sejam certeiros.
Enquanto isso, a intertemporada vai chegando ao fim e o foco total se volta para a retomada do Brasileirão. O jogo contra o Bragantino é logo ali e pode ser um divisor de águas. Um bom resultado da confiança embala o time e mostra que a preparação foi positiva. Já um tropeço reacende dúvidas, críticas e insegurança. E ninguém quer isso agora. O momento é de arrancar, de mostrar força, de provar que esse elenco pode sim fazer uma campanha digna. E aí entra novamente o Yuri Alberto. A volta dele pode mudar a dinâmica ofensiva do time. Com ele em campo, Memphis e Garro rendem mais, têm mais liberdade. O ataque ganha mobilidade, ganha presença de área, ganha um finalizador nato. Yuri é daqueles jogadores que mesmo em má fase puxa a marcação, cria espaços, incomoda a zaga. E voltando agora com sede e com vontade de mostrar que tá inteiro, ele pode ser a chave dessa retomada. E não é só dentro de campo que ele impacta. Fora também. Porque ver um cara se cuidar nas férias, acelerar o retorno, fazer de tudo para estar à disposição mostra um comprometimento que contagia o grupo. Serve de exemplo para os mais jovens, cria uma atmosfera positiva. E é isso que o Corinthians precisa agora: união, foco e entrega. O clube já viveu turbulências demais. Agora é hora de olhar para frente, buscar estabilidade e pensar grande. O mesmo vale para o Memphis. Se ele realmente ficar, precisa ser valorizado. Porque dentro de campo tem entregado. É decisivo, é líder, é inteligente taticamente. Fora dele já mostrou identificação com a torcida, com a cidade e com a camisa. Jogadores assim não aparecem todo dia. E por mais que o salário pese, o custo-benefício no caso dele ainda pode ser favorável. Mas claro, tudo depende de como o clube vai lidar com essa questão financeira. Se aparecer uma proposta, pode ser que a saída se torne inevitável. Mas enquanto ele estiver por aqui, tem que jogar, tem que ser protagonista. E no fim das contas é isso que o torcedor quer ver: o time jogando bola, ganhando jogos, brigando lá em cima. O resto, política, bastidor, finanças, tudo isso importa, claro, mas o que mexe de verdade com o coração da Fiel é o que acontece dentro das quatro linhas. É lá que as emoções explodem, que os ídolos se consagram, que a história é escrita. E é por isso que cada jogo agora será uma decisão. Porque o Corinthians não pode mais perder tempo. A temporada ainda tá viva e ainda dá para sonhar. Mas para isso o time precisa mostrar em campo que tem fome de vitória, que quer mais, que não vai se contentar com pouco. Então é isso. Olho no mercado, atenção nas movimentações da diretoria, esperança na recuperação do elenco e foco total no campo. O Corinthians precisa voltar a ser o Corinthians. Aquele time que mete medo, que impõe respeito, que joga com a alma. E a Fiel vai estar lá como sempre, apoiando, cobrando, vivendo cada lance. Porque se tem uma coisa que não muda nunca é a paixão do torcedor. E é essa paixão que move tudo, que faz do Corinthians um gigante, que faz do futebol essa loucura maravilhosa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor tem movimentado os torcedores e esquentado ainda mais o mercado da bola. Segundo fontes próximas ao jogador, Antony, atualmente no Manchester United, teria deixado claro que não quer sequer ouvir propostas do São Paulo, clube que o revelou para o futebol. O atacante, que se destacou justamente com a camisa tricolor antes de seguir para a Europa, estaria de olho em outro destino polêmico, o Corinthians. A informação caiu como uma bomba no Morumbi e gerou revolta entre alguns torcedores são-paulinos, que ainda nutriam a esperança de ver o filho pródigo voltar ao clube em um futuro próximo. No entanto, a possibilidade de um retorno ao Brasil vestindo preto e branco parece ganhar cada vez mais força nos corredores do Parque São Jorge. Pessoas ligadas à diretoria corintiana estariam entusiasmadas com a chance de contar com o talento de Antony e já teriam iniciado contatos informais para entender a viabilidade da negociação. Ainda não há qualquer confirmação oficial por parte do jogador ou dos clubes envolvidos, mas o simples burburinho já foi suficiente para agitar os ânimos nas redes sociais. Torcedores do Timão comemoram a possibilidade de ter um reforço de peso, enquanto os do São Paulo manifestam indignação nas redes, acusando o atacante de ingratidão. Fontes ligadas ao staff do jogador indicam que a decisão de não retornar ao São Paulo teria raízes pessoais e profissionais.
Antony estaria magoado com antigos episódios no clube, além de buscar novos ares e desafios. O Corinthians, por sua vez, surge como um clube estruturado, com projeto esportivo ambicioso e capaz de oferecer o palco ideal para um retorno triunfal ao futebol brasileiro. Resta saber se esse rumor se concretizará ou ficará apenas no campo da especulação. Uma coisa é certa, se Antony realmente fechar com o Corinthians, será um dos movimentos mais impactantes dos últimos anos no futebol nacional, e com todos os ingredientes para incendiar um dos maiores clássicos do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!